ele deu o sinal, a gente faz a entrada e aí é só aguardar o gráfico andar e ir no nosso alvo. Ó, descendo lá, chegando muito próximo do alvo. Fala lá, pessoal, Edmar Castro aqui trazendo mais um vídeo sobre mercado financeiro para vocês. O vídeo de hoje, compartilhamento de um estudo, um setup para que você possa fazer operações diárias, mas é somente uma operação. Vou falar para vocês sobre um indicador que vai permitir você identificar o ponto exato de entrada na operação, seja ela de compra, seja de venda. Ele vai mostrar aonde você vai fazer a operação e aí eu vou dar as dicas aqui aonde você coloca o seu stop, onde você coloca o seu alvo, e é aquela operação que você vai dar entrada e deixar o gráfico trabalhar. Não precisa ficar em frente ao computador. Tema interessante para você? Então já vou pedir para você se inscreve aqui no canal. Dá aquela curtida no vídeo se ele realmente for valioso para você. Compartilha com aquele seu amigo que também vai ser interessante para ele esse conteúdo. E vou pedir para você também me seguir lá no Instagram, me segue lá nas redes sociais para acompanhar diariamente os resultados do nosso Operacional Chorus, que eu opero todos os dias, coloco lá resultados, operações, dicas e tudo mais. Muito bem, já estou aqui no gráfico, estou aqui no Profit, tá? Para explicar para vocês como é que é a preparação desta tela. Olha, tempo gráfico de 10 minutos, nós vamos usar o indicador chamado Darva Box. Ele cria alguns boxes, algumas caixinhas dentro do nosso gráfico para auxiliar as nossas operações. Dentro do gráfico ele cria vários pontos com o Darva Box, mas nós precisamos simplesmente do primeiro sinal. Nós vamos operar o primeiro sinal, que é geralmente o sinal mais interessante, porque é na abertura do mercado, o momento onde o mercado está com a grande volatilidade, e aí nós vamos pegar e tirar proveito deste momento. Então vamos operar o primeiro sinal do dia, e eu gosto que ele aconteça ali no máximo até as 11 horas da manhã. E nós vamos arriscar na operação um máximo de 1000 pontos, 900 a 1000 pontos. Passando disso, a gente fica de fora da operação. E o risco ganho da operação vai ser 1 para 1, ou seja, se eu correr um risco ali de 500 pontos, meu alvo vai ser 500 pontos. Então, sempre relação 1 para 1, para que seja o mais produtivo possível esse modelo de estudos. Muito bem, então já estou aqui no meu gráfico. A partir de agora nós vamos preparar, conforme aquelas métricas que nós colocamos lá, o nosso gráfico. Estou no gráfico aqui de 10 minutos, eu vou aqui em indicadores, vou aplicar um indicador, e aqui em mais indicadores, e você vai digitar lá em cima Darva, que é o Darva Box. Marca aqui a parte onde estão os candles, dá um OK. Vocês vão perceber que a partir de agora ele colocou na nossa tela alguns quadradinhos vermelhos e verdes, são os box, né? É a avaliação do indicador Darva Box. E aí nós vamos procurar o seguinte, ó. Nós vamos procurar operações no primeiro sinal. Vocês estão vendo que tem uma linha aqui, né? Que é o início de dia. Que dia que é esse aqui? 27 de setembro, olha só. É início do dia. E aí, o que acontece? Essa caixinha já vai aparecer? Não, essa caixinha ela só vai aparecer, por enquanto ela não estará visível para mim. Ela só vai aparecer a partir do momento que ele definir internamente, através dos cálculos lá, que essa é uma área de congestão. E aí, quando essa área for rompida, ele automaticamente vai inserir aqui para a gente esse box, esse quadradinho verde. Mas ele só vai colocar, por exemplo, aqui no caso, olha só, a partir do momento que houve um rompimento. Esse candle veio, rompeu aqui, ó, ele abriu aqui, rompeu, aí ele criou o quadradinho. Uma vez criado esse quadradinho, você pode pôr uma ordem aqui no ponto de rompimento, pode deixar o candle se mover. Importante que você faça dentro do período desse candle aqui a entrada. O que você vai fazer a partir daí? Uma vez que ele criou o quadradinho, eu já coloco uma ordem. Pode ser a mercado, né? Clica lá, insere uma ordem a mercado, pode vir aqui, posicionar o mouse e colocar uma ordem aqui manual, né? Importante é que você vá colocar uma ordem neste ponto aqui, uma compra neste ponto, uma vez que o indicador está verde, mostrou para a gente que é uma compra. Definido aqui a compra, nós vamos entender que aqui no final, na extremidade dele, é o ponto de stop. E a partir daí nós vamos pegar a ferramenta projeção de Fibonacci, pegar aqui o nosso ponto de stop, clicar, arrastar até o ponto de entrada e nós vamos projetar o nosso alvo. Qual o tamanho da caixinha? De uma extremidade à outra são quantos pontos que ela tem? Ela tem 310 pontos, 305 pontos.
Então, automaticamente, eu vou buscar um alvo de 305 pontos. É importante a gente observar se o risco aqui é abaixo de 1.000 pontos, né? E se acontece a entrada dentro do período até as 11 da manhã. Entendido isso, eu sei que o meu alvo tem que ficar aqui, ó, em 100%. Ou seja, risco-ganho 1 para 1. Então, eu vou colocar uma ordem aqui em cima neste ponto. Configurei a entrada, posicionei a ordem de stop, a ordem de alvo, não tenho mais nada a ser feito, deixa o mercado trabalhar, o que vier primeiro é lucro. Olha, ele já foi lá e bateu no nosso alvo, tá? É sempre que vai acontecer isso? Não, às vezes vai se arrastar um dia inteiro e às vezes não vai fechar lá no seu alvo, pode fechar stop. O importante é você fazer isso e entender que aí o mercado, o gráfico vai fazer o seu trabalho. Agora eu vou mostrar para vocês um replay aqui de uma operação para vocês verem na prática, porque com o gráfico parado é bonito ver a caixinha, mas vocês vão ver como é que ela surge. E depois vou mostrar para vocês como é que foi o mês inteiro de outubro de 2023, usando esse modelo aqui, como é que foi o desempenho. Eu planilhei aqui, tem a nossa planilha de controle, né? Vou mostrar para vocês nela e a gente faz alguns backtest, uns 10 dias aqui de novembro, a gente faz backtest para vocês verem como é que funciona. Então, muito bem, olha só, abri aqui como exemplo para vocês o dia 31 de outubro, tá? Olha só, vocês veem que ele não tem nada marcado por enquanto, olha lá. Então, eu sei que em um determinado momento, até as 11 da manhã, ele vai dar para mim um ponto de entrada aqui, tá? Muito bem, olha só, aqui, quando ele chegar no ponto, ele vai automaticamente, ó, agora ele acabou de criar para a gente, ó, o Darva Box. Agora nós temos um sinal. Esse sinal a gente pode aproveitar ele de diversas formas. Eu posso colocar a ordem exatamente aqui ou fazer uma entrada a mercado, tá? Eu vou pôr a ordem mais ou menos aqui nesse ponto, na expectativa de que ele volte e pegue a minha entrada confirmando. Eu vou pôr uma venda aqui nesse ponto e aí ele pegando a minha venda, eu já vou projetar os meus alvos. Eu sei que o meu stop vai vir aqui na máxima e o meu alvo deve vir aqui abaixo, projetando aí 100% do meu alvo. Vamos deixar ele pegar a ordem primeiro. Poderia ter entrado a mercado já, até ganho vantagem, tá? Entrar mercado já pegaria uns pontinhos a mais se eu entro desta forma. Mas vamos deixar ele fazer aqui de forma natural, que a gente possa estar acompanhando. Olha lá, ele pegou a ordem. A partir daí eu sei que eu posso já projetar o meu alvo. O stop fica lá na máxima da caixinha, tá? Independente do candle, fica na máxima da caixinha. Eu vou projetar aqui para baixo, a partir do ponto de entrada, olha só. Ele projeta 100% aqui para baixo. A partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou já colocar a minha ordem, eu vou usar a opção aqui OCO, né? Para ele colocar automaticamente a ordem. Eu coloco lá em cima o stop, venho aqui embaixo e coloco o meu Take Profit aqui em 100%. Confirmo. Olha lá. Ele já colocou lá o meu stop lá, uma operação aí de 530 pontos, né? Então meu alvo está aqui embaixo. A partir daí eu não tenho mais nada a fazer, só deixar a operação acontecer. Se eu quiser ser conservador, o que eu posso fazer? Como já andou aqui, já bateu lá em 61%, eu posso, se eu quiser ser conservador, pegar o meu stop e deixar aqui uma proteção em 10, 20, 50 pontos, né? Deixo aqui, se voltar é um dia que eu não perco mais na operação, tá? Então, ele deu o sinal, a gente faz a entrada e aí é só aguardar o gráfico andar e ir no nosso alvo. Ó, descendo lá, chegando muito próximo do alvo e pegou a ordem aí, uma operação aí de mais de 500 pontos. Certo? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou lá com vocês dar uma olhadinha na nossa planilha e como foi o desempenho desse modelo em um mês inteiro para a gente entender como realmente funciona. Muito bem, olha só, pegando aqui a planilha, esse aqui é o mês de outubro, foram 17 operações no total, porque tem dia que a entrada não dá até as 11 horas, tem dia que o candle vai ficar, aliás, o risco vai ficar superior a 1000 pontos, a gente não tem entrada. Então, por exemplo, olhando aqui a minha planilha, não tivemos entradas dia 6, não tivemos entradas dia 12 nem dia 13, dia 12 foi feriado, né? 13 também não teve operação, dia 20 também não teve operação. Os demais dias, tranquilo aí. Então, nós tivemos aqui, ó, foram R$ 474 operando sempre com um contrato. Aqui do lado, operações vencedoras. Foram 11 operações vencedoras,
e foram 6 operações perdedoras. Esses dados aqui estão inseridos na planilha, tá? Essa planilha tem o link dela aqui embaixo se você quiser também fazer os seus controles aí, tá? Então, os resultados foram esses. Agora eu vou abrir aqui o mês de novembro, os primeiros dias de novembro, do dia 1º ao dia 9, e nós vamos lá no gráfico acompanhar junto e lançar aqui os valores juntos desses dias aí, para a gente ver como é que foi até então. Muito bem, ó, olhando aqui no gráfico, nós temos o dia 1º do 11, já até deixei aqui destacado, porque o que nós tivemos aqui? Ó? Dia 1º do 11, ela não deu uma Darva Box para a gente, olha só, não tem nenhuma. E aí a gente chega aqui às 11 horas da manhã neste candle, 1º de novembro. Então nós vamos deixar 1º de novembro, índice nós vamos deixar 0 aqui. No dia 3 de novembro, o que nós tivemos aqui? Ó? No começo não tivemos nada e nós tivemos uma Darva Box exatamente aqui, ó, às 10h30 da manhã. Nós vamos rapidamente só observar, foi feita a entrada e aí tem a projeção da mínima até o ponto de entrada. Deu uma bela canseira. Então olha só, para vocês verem que pode acontecer, ó, da entrada até ele pegar o alvo lá, foram exatamente 4 horas de operação. Deixou lá, ele foi no alvo lá. 100% deu 700 pontos. Vamos colocar, arredondar aqui 700 pontos, tá? Lembrando que se tivesse mais de 1000 de risco, a gente não operaria. 700 pontos nesta operação. Vamos lá, o outro dia foi dia 4 de novembro. Ó, ela foi confirmar aqui, ó. Então ela passou tudo isso daqui sem falar nada. Quando chegou aqui nesse ponto, ela pode acontecer desta forma, tá? Ela se confirmou aonde? Quando deu este ponto aqui, tá? Então, deu este ponto aqui, a gente faz a entrada. Deixa eu só ver aqui o risco dela. Na mínima desse candle, seria o ponto de entrada. 500 pontos. 500 pontos. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Pego lá onde é o stop, que é a máxima dele, venho aqui na onde foi meu ponto de entrada, aí depende, se eu entrei a mercado, né, vai variar um pouquinho, vou colocar aqui preciso, como se tivesse entrado exatamente nesse ponto. A partir daí a gente observa stop lá em cima e o alvo em 100%, então vamos observar aqui. Mais um dia longo de operação, né? E aí o que acontece quando for assim? Vai zerar, você pode ir lá e zerar ou deixar acontecer. Deixa eu diminuir aqui, senão... Até o final do dia. Olha só, a operação terminou ali em cima, encerrou ali em cima. Recomendo para você, se você estiver observando a operação, volta mais tarde para olhar. Não deixa o mercado zerar você lá no final do dia, senão tem uma taxa muito alta. Então você vê que está faltando 20 minutos, meia hora para encerrar o pregão, não vai no seu alvo, você zera a operação, tá? Esse dia aqui, tirando aqui do ponto de entrada até o fechamento, o mercado fechou aqui, ó, neste candle, ó. O mercado fechou com 7 horas de pregão e o seu stop foi de 210 pontos. Então foi negativo 210 pontos no final do dia aí. Próximo dia foi dia 7 de novembro. 7 de novembro foi aqui, ó, a abertura e a entrada foi aqui, ó. Este candle confirmou a entrada. Quanto tem de risco nessa operação? Medindo sempre pela box, ó. 800 pontos, 805 pontos. Então eu vou projetar aqui, o stop fica na mínima da box, né? E meu alvo fica 100% do risco projetado para cima, aqui em cima. E aí a gente observa o mercado se movimentando e veio no alvo. Deixa eu confirmar aqui. Da entrada até o alvo pegou o alvo 780 pontos em 5 horas de operação. O mercado rolou lá e pagou 780 pontos nesse dia. 8 de novembro, também aqui a entrada, observando o risco, quanto que está esse risco aqui, 460 pontos, projeção do risco aqui para cima, e foi lá no alvo, quanto tempo de operação até o alvo, 2 horas e 10, 480 pontos no dia 8 de novembro. E para fechar aqui o dia 9, né?
para fechar o dia 9, tem entrada, ó. Vocês veem aqui que não teve movimento no início, e aí a Darva Box fechou aqui no candle das 10h20, e aí nós temos o seguinte, stop lá em cima, projeção aqui para baixo. Vamos ver rapidamente o que aconteceu. Olha lá, ó, foi um stop, tá? Dia 9, pegamos stop aí, deixa eu ver o tamanho dele. 460 pontos em 1h20. 460 pontos de stop, então menos 460 pontos, tá? Então olha só, foram 28 dias operados, né, dentro da nossa análise, e um total aí acumulado de 3.860 pontos, R$ 732, operando sempre aí com um contratinho. Operações vencedoras foram 14, perdedoras foram 8, para um aporte aí que a gente sugere sempre de R$1.000 para estar operando, um rendimento aí de 73% de lucro em cima do investimento, do aporte que você fez aí. Muito bem, então pessoal, esse foi o vídeo de hoje, tá? Essa análise aí com esse modelo operacional que eu gostei bastante, acho bastante interessante. Você que quer fazer somente uma única operação por dia, fizemos aqui uma base com um contrato. Tem gente que tem recursos para operar com mais, de repente é importante avaliar. Lembrando que aqui é um conteúdo educacional, você pode acrescentar indicadores, pode fazer análise, fazer melhorias, adapte-se ao modelo que você opera para ver se fica interessante. Se não ficar, também descarta. O importante é a gente trazer sempre conteúdo educacional para você. Não deixa de se inscrever no canal, seguir nas redes sociais, e já aviso para você que aqui do meu lado tem outros 2 vídeos muito interessantes. Recomendo vocês darem uma olhada, porque é conteúdo de graça e conteúdo muito bacana, muito valioso para você. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.